Boa noite, Ivan. Também em Santos. Gonçalves. Minas, 12 graus. Estamos nas Minas. Mas aqui também está muito frio. Eu estou vendo aí pela sua carinha de... Nem sei comer na roupa. Me desculpar, mas está muito frio. O Ivan está em outra cidade, pelo jeito. Tá em Ubatuba, Ivan? Tá frio aí também, Ivan? Não, estou na capital mesmo, mas está muito grossa, aqui não dá para ver, mas está bastante frio aqui também. Muito bom. E aí, Karina, estava falando aqui, formando aí que você acaba de criar uma bancada feminista, né? Pois é, quinta-feira vai ser o lançamento da nossa pré-candidatura, que dessa vez eu vou concorrer coletivamente com mais 3 mulheres. A Claudinha Rodrigues, que é uma mãe, liderança negra da periferia, super, super legal, super ativista. A Camila Lima, que é uma liderança também territorial do Capão Redondo, uma articuladora cultural, professora. E a Nayara, que é uma liderança estudantil. Nós seremos 4. Olha só, que legal. E o lançamento vai ser virtual? É, virtual, né? E pode beber no lançamento? Como é que é? Cada um na sua casa pode, sem aglomerar. Pô, eu pensei que vocês iam fazer ali na frente do palácio, uma balada. Não, eu já tava, eu tô tão triste porque estava marcada uma plenária para o Armazém do Campo, a gente ia fazer uma festança, vai ter que ser virtual, cada um na sua casa. Mas não tem problema. Bom, então tem mais alguma notícia, uma notícia final, enquanto o pessoal vai chegando aí, os outros convidados, Karina e o Ivan já estão por aqui. A gente tem aqui a opinião do Tarso, diz que o Moro, Rovai, foi cúmplice das ilegalidades do Bolsonaro. Ele comentou a entrevista ontem do Moro. Ele fez uma longa tríade, né? Exatamente. Foi a cena mais degradante que um ministro da Justiça promoveu na história da República, cúmplice das ilegalidades cometidas pelo presidente ao longo do governo. Sequer soube se arrepender com honra. Foi frouxo, covarde e sem princípios. Aí, gauchou total, hein? Bah, foi frouxo. Frouxo. Tá certo, Tarso. Tem que chamar pelo nome as coisas. Chega de a gente ficar, ai, não, mais ou menos, assim, assado. Não. Picareta, é que nem o Weintraub, está nos processando porque um articulista chamou ele de mentecapito. Ele não deve saber o que significa. Ele deve estar falando, não, não conseguiu entender, aí processou. Olha, aí chegou o Flávio Serafini, deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, Ivan, a gente vai passar a bola para você, porque a gente faz o programa até às 19h45. Cravou aqui, 19h45. E vocês ficam agora com o Fórum Debate. Bom debate para todos vocês e boa noite. Beijo. Olá, boa noite. Valeu. Olá, tchau. Bom, valeu. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, cansado, mas bem. Muitas lives, né? Valeu, Rodrigo. A gente já está ao vivo, não? Sim. Bom, vamos lá. Vamos para o Fórum Debate agora. O Pedro Mara, que é nosso outro convidado, já deve estar entrando em instantes. E hoje o tema do nosso Fórum Debate, já estamos ao vivo. A gente veio aqui já na rabeta do Jornal da Fórum, com o Renato Rovai e a Adriana De Lorenzo. Agora, nosso tema é educação. Conforme o Rovai já anunciou aí, estamos com a Karina Vitral, presidenta da UJS, que é a União da Juventude Socialista, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes. Karina, boa noite, tudo bem com você? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo ao fórum. Obrigada pelo convite, Ivan. Legal, eu que agradeço a sua presença, Karina. A gente está também, conforme já anunciado pelo Rovai, também com o Flávio Serafini, que é deputado estadual no Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Educação na Alerj. Boa noite, Flávio, tudo bem com você? Olá, boa noite, tudo bem? Também agradeço muito o convite. Educação é sempre fundamental. Flávio, está me ouvindo? Estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Ivan, está me ouvindo? Eu acho que o Ivan não está me ouvindo, hein? Sim. Ah, está me ouvindo? Estou ouvindo.
Então, bom, boa noite, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para debater a educação. Valeu. Legal. Agradeço a sua presença, deputado. Daqui a pouco o Pedro Mara vai estar aqui conosco também. Pedro Mara é professor da rede pública no Rio de Janeiro, já foi diretor de escola e vai nos ajudar aqui nesse debate para falar sobre educação, para falar sobre como fica a situação dos estudantes, da comunidade escolar em meio à pandemia. Bom, eu vou começar aqui o programa com uma pergunta bem aberta. Antes de começar, de fato, gostaria aqui de pedir para quem está nos assistindo via Facebook ou via Twitter que venha para o YouTube, porque assim eu consigo acompanhar os comentários de vocês. Vocês podem mandar perguntas, fazer ponderações, sugestões aqui para os nossos convidados e a gente tenta colocar na roda. Não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever e se tornar membro ou membro aqui do canal da Fórum, assim você ajuda a fortalecer o nosso debate. Bom, vou começar já o nosso debate. Eu vi aqui que o Pedro Mara também entrou no nosso debate já. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Eu vou colocar uma pergunta mais aberta. A gente pode começar com a Karina respondendo, depois a gente passa para o Flávio, depois para o Pedro. Bom, eu gostaria de saber de vocês, quais que vocês avaliam que hoje seja o principal impacto na pandemia do coronavírus para a área da educação? A gente sabe que as escolas estão fechadas, que milhares de alunos estão sem acesso a qualquer tipo de conteúdo, porque muita gente não tem acesso ao Wi-Fi para as atividades remotas, né, para o ensino à distância. Enfim, eu gostaria de uma avaliação de vocês aí, a princípio, de quais que vocês consideram que têm sido os principais impactos em meio à pandemia do coronavírus para a educação e quais os desafios aí que tem que se enfrentar na área ao longo desse período. Pode começar pela Karina, depois a gente vai para o Flávio e Pedro Mara, pode ser? Bom, Ivan, a principal reflexo da pandemia em todas as áreas, na minha opinião, ele tem a ver com outro problema do Brasil que é muito anterior à pandemia, que é a desigualdade crônica brasileira, né? Se a gente for olhar na área da saúde, né, onde no mundo todo quem é a principal vítima da pandemia são os mais velhos, como assim aconteceu na Itália, assim aconteceu na China, assim acontece em vários países do mundo afora. No Brasil são os mais pobres, que são as principais vítimas de mortalidade da pandemia. E na educação não é diferente, né? Os estados têm tentado, né, com alguma criatividade, manter o funcionamento das aulas através do ensino à distância, mas na realidade brasileira isso vai excluir grande parte dos estudantes de escola pública, porque a porcentagem de estudantes que têm acesso à escola, ao ensino remoto, por causa de banda larga, né, por causa de ambiente, a falta de um ambiente sossegado para fazer seus estudos, para ver aquela videoaula. Essa foi a principal pauta dos estudantes, por exemplo, por causa que pediram o adiamento do Enem, né? Escancar a desigualdade e com a iminência de uma prova como o Enem, que é uma prova de seleção para a universidade, essa desigualdade ia ser gritante e ia prejudicar a seleção para os alunos. Então, eu acho que a principal consequência, né, da pandemia é o aprofundamento da desigualdade. Bom, eu quero... Legal, Karina. Passar para o deputado Flávio Serafini agora. Deputado, e na sua avaliação, quais os principais impactos aí que você tem avaliado? Se quiser, pode até citar aí a situação no Rio de Janeiro, o senhor que acompanha de perto, como que está a questão da educação aí no Estado. Eu quero concordar com a Karina, né? É claro que a gente tem uma paralisação do processo de educação formal, nos traz prejuízo enquanto sociedade. Mas esse é um prejuízo que está em todas as áreas. Está no mundo do trabalho, está em todos os países. Mais de 90% da população mundial chegou a ter as aulas presenciais interrompidas em decorrência da pandemia. Então essa é uma realidade que atinge o mundo inteiro, né? É claro que a gente lamenta isso, mas isso é necessário para garantir a saúde pública. As escolas hoje são, na nossa sociedade, né, no atual cenário, um dos espaços com maior aglomeração de pessoas no dia a dia. E como crianças e adolescentes podem, inclusive, ser menos sintomáticos, você pode ter
que, de repente, numa escola você tenha centenas, milhares de famílias sendo contaminadas por conta da pandemia. Então, a interrupção das aulas é necessária, né? É uma perda você não ter esse espaço de sociabilidade, de ensino-aprendizagem, de educação presencial, mas ele é necessário. O problema é que a gente está inserido numa lógica tão produtivista que tem, né, uma pressão em cima dos gestores da educação que é de não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar. E não podemos parar de quê? Uma lógica conteudista, não podemos parar de passar o conteúdo. Quando, na verdade, assim, o nosso desafio é pensar o papel da escola de uma forma mais integral e ver o que a gente pode desenvolver durante a pandemia sem aprofundar as desigualdades. Por exemplo, a gente ter debates, ter discussões, ter materiais didáticos entregues na casa das crianças, ter programas de TV, ter plataformas digitais que ajudem a refletir, que ajudem a pensar, que ajudem a fazer determinados debates, é importante. Agora, se uma parcela da rede não tem acesso a esses mecanismos, a essas ferramentas, e a outra parte tem, se você vai dando continuidade, né, com base nos parâmetros curriculares, se você vai dando continuidade ao tempo de efetivo trabalho pedagógico que está sendo trabalhado, você vai fazendo a seguinte situação. Para uma parcela dos alunos, o ano letivo está acontecendo, de forma precária, mas está acontecendo. Para outra parcela, ele não está acontecendo. Então, esses estudantes estão ficando literalmente para trás, está ampliando a desigualdade na nossa educação. E quem são os estudantes que não têm acesso? São os mais pobres, são as pessoas com deficiência, com necessidades especiais de ensino-aprendizagem. Até agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, os alunos com necessidades especiais, que são muitos, são milhares na nossa rede, não tiveram nenhum mecanismo próprio de suporte ao seu ensino-aprendizagem durante a pandemia. Ou seja, estão largados à própria sorte, estão sendo abandonados. Os alunos mais pobres, a Secretaria de Educação disse que ia mandar chip para as casas, que ia mandar material didático. O material didático demorou mais de 2 meses para ir até a casa das crianças. E os chips, a Secretaria de Educação acabou desistindo. Ou seja, não há mecanismos de fato, reduzir as desigualdades na rede. Então, o que acontece? Quem tem acesso, quem é menos pobre, quem está menos vulnerável, consegue seguir. Quem é mais pobre, quem tem mais dificuldade de acesso, quem tem mais dificuldade de estudar sozinho, passa a ter cada vez mais dificuldade. Então, a desigualdade dentro da rede aumenta. Então, você jogar o Enem para frente, você refazer o calendário, é fundamental para quê? Para você garantir condições de igualdade para todo mundo. É uma pena que o governo Bolsonaro tenha demorado tanto para adiar o Enem. Adiou já no término do período de inscrição, aí adiou o processo de inscrição só por mais 5 dias. Eu não tenho dúvida que só nessa esticada de corda que o governo Bolsonaro fez, dezenas de milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, talvez centenas de milhares de pessoas, tenham desistido do sonho de estar na universidade. E quem acaba desistindo é quem tem mais dificuldade. É aquela pessoa que na família, muitas vezes, é a primeira que vai tentar uma vaga no ensino superior. É a filha da empregada doméstica, do trabalhador informal, do camelô. É essa pessoa que acaba sendo colocada para fora da escola. Então, eu acho que, concordo com a Karina, que o nosso principal problema é aprofundar as desigualdades que já existem na nossa rede educacional. Aquele aluno mais vulnerável, aquele aluno mais pobre, acaba sendo colocado para trás por uma lógica conteudista, produtivista, que toma conta, né, da orientação das secretarias de educação e não se preocupa com esse aspecto da desigualdade. Se a gente para o calendário, volta daqui a um mês e meio, mas todo mundo na mesma, o Enem vai ser jogado para frente, ninguém perdeu nada. É pandemia, o mundo está em suspenso, né? Agora, se você dá continuidade, permitindo que uns sigam em frente e deixando outros para trás, aí sim, aí você está perdendo, né, milhões de pessoas que estão sendo colocadas para trás. Muito bom, Flávio. Situação complicada mesmo. Bom, vou passar a palavra agora para o Pedro Mara, professor da rede pública no Rio de Janeiro, já foi diretor de escola, ele já está aqui conosco. Boa noite, Pedro, espero que esteja tudo bem aí com você. Gostaria que você falasse um pouco aí da sua visão como professor, né? O que você vem avaliando durante esse período de pandemia
quais os principais impactos, né, da suspensão das aulas? Como que você está acompanhando essa situação aí no Rio de Janeiro, Pedro? Fala, Ivan. Boa noite, Flávio. Boa noite, Karina. Boa noite para quem nos acompanha. Aqui é o professor Pedro Mara. Eu acho que tem 3 debates para a gente poder começar a pensar a crise e a pandemia. Eu acho que a gente precisa entender que essa crise acontece no governo Bolsonaro, que é um governo de morte, que é um governo da barbárie, que é um governo que não liga para os protocolos científicos, que é um governo que está evidentemente no time dos ricos e dos patrões. Então, é a partir daí que a gente vai entender as proposições para a educação. Eu acho que uma crise dessa, como o Flávio colocou, onde 80% dos estudantes do mundo todo estão dentro de casa por conta de medidas de isolamento, óbvio que nós vamos ter impactos na aprendizagem, óbvio que nós vamos ter possível retrocesso, a gente precisa lutar contra um cenário de evasão escolar que vai acontecer no pós-epidemia. Eu sou professor no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Duas áreas muito pobres, muito violentas, onde os estudantes hoje estão muito mais preocupados com a sobrevivência. E nesse marco todo aí, acho que a gente precisa compreender a escola como lugar de sociabilidade, como lugar onde as pessoas, onde o aluno ia pensar o seu futuro, mas também um lugar onde o aluno ia se alimentar. Hoje, no Brasil todo, os nossos alunos que iam para as escolas poder se alimentar estão morrendo de fome. Para você ter uma noção, aqui no Rio de Janeiro, a Justiça determinou no último sábado que o governo que o governo garanta vale alimentação cesta básica aos alunos. A proposta do governo é, na verdade, abrir as escolas para os alunos se alimentarem. Então, a gente precisa compreender esses 2 processos. O primeiro é que a gente tem o que a Karina e o Flávio já falaram com muita propriedade, é um aprofundamento das desigualdades sociais na educação. Aqui no Rio de Janeiro foi implementada uma plataforma que, no geral, não funcionou, onde o próprio secretário declarou hoje que quase metade da rede não está acessando. Nós temos esse problema das desigualdades como um todo, como elas afetam os mais pobres, e elas afetam com o fechamento da escola, com muitos alunos não podendo se alimentar, e muito além disso. Acho que a gente enfrenta hoje 2 desafios, que é o primeiro relativo ao Enem, como o Flávio colocou, como a Karina também colocou. O adiamento do Enem é uma questão fundamental, que a gente pense novamente a reorganização do ano letivo, numa perspectiva nacional. Achei ruim a decisão do Conselho Nacional de Educação, que autorizou que o ano letivo continuasse da forma como estava, apesar de ter dado uma opção de suspender em alguns casos. E outro problema que a gente já encontra hoje é o debate da reabertura das escolas públicas. Governantes, prefeitos, governadores e o próprio presidente da República acho que vão começar agora uma cruzada pela reabertura das escolas. Por exemplo, nesse exato momento, a rede municipal de Niterói, o município aqui na região metropolitana do Rio, está fazendo uma assembleia porque o prefeito determinou que parte das escolas volte às aulas. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também tem feito tratativas nessa direção. E eu acho que agora a gente poder pensar o que vai ser das nossas escolas no pós-epidemia. Acho que esse é um debate muito importante a se fazer. Pensar que, na maioria dos estados, as medidas de implementação de ensino remoto aprofundaram as desigualdades. Aqui no Rio de Janeiro, quanto mais pobre é a área, menor é o acesso. Por exemplo, na minha escola, no Complexo da Maré, tem uma turma onde nenhum aluno até hoje respondeu atividade na plataforma. Isso revela a exclusão digital, revela a exclusão social, num novo momento de fetichismo tecnológico, de quem acha que a tecnologia por si só vai resolver ou substituir a relação de ensino-aprendizagem. Então, acho que a gente tem esses 3 cenários para poder pensar. A escola, o aprofundamento das desigualdades sociais na educação, o debate a respeito do Enem e o debate a respeito da alimentação e a questão da reabertura das escolas públicas e do ensino no Brasil. Acho que são esses 3 cenários para a gente poder pensar o cenário do Covid e da pandemia na educação. Legal, Pedro. Inclusive, o Pedro Mara citou aqui que pouquíssimos alunos, na verdade nenhum, né, na escola que ele trabalha, acessaram aí os conteúdos de ensino à distância, né? E chegou um comentário agora aqui no nosso chat da Simone Vieira. Ela falou alunos... Não, desculpa, na verdade, um comentário do Alexandre Fonseca. Ele comentou aqui, a SEDUC acaba de divulgar no Rio de Janeiro que tem 60% dos alunos assistindo aulas de ensino à distância. É um dado provavelmente falso, ele comenta. Provavelmente seja falso mesmo, né? Vídeo relato aí do Pedro Mara. Antes de colocar o próximo ponto aqui, gostaria de repercutir um pouco mais aqui, dar uma interagida com os nossos internautas, né? O Gilmar Cruz
A Gilmara Cruz mandou boa noite. Boa noite, Gilmara, tudo bem com você? O Carlos Henrique aqui deu boa noite. O Tadeu Monteiro mandou boa noite direto de Portugal. Boa noite para você também, Tadeu. O Nizomar Caneiro comentou aqui: a desigualdade vai do ensino fundamental até o Enem. É verdade. Alexandre Fonseca também manda boa noite. O Márcio 203 também manda boa noite. Nizomar Carneiro também fez um comentário aqui que eu vou reproduzir daqui a pouquinho. Enfim, vamos avançar um pouco aqui na nossa discussão. E eu acho que a gente pode manter essa ordem, né? A gente vai com a Karina, depois com o Flávio e depois com o Pedro. Eu gostaria de saber de vocês agora quais os caminhos que vocês apontariam para amenizar esses problemas que foram colocados aí nessa primeira rodada. Quais os caminhos para fazer com que os alunos não saiam tão prejudicados dessa pandemia e para que se mantenha, de certa maneira, o aspecto escolar, o aspecto social que envolve a questão da comunidade escolar, né? A relação do professor com o aluno, essa questão da alimentação. Enfim, vocês enxergam algum tipo de plano, de caminho para que essa situação seja amenizada? Começando pela Karina. Bom, eu acho que, assim, na minha primeira fala, eu citei essa questão em especial, né, da questão da desigualdade, e ela permeia outros temas, né? Os nossos companheiros citaram aqui a questão da merenda, né? A gente não pode esquecer que a escola, ela por causa dessa desigualdade, muitas vezes a merenda é a única refeição que a criança faz no dia, né? Ou seja, vai para a escola sem tomar café da manhã, e aí e é na escola que consegue fazer a refeição do dia, e sem a escola, isso também está prejudicado. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o Vale Merenda, o governo Dória só garantiu para os estudantes que têm Bolsa Família, né, que tem o cadastro único, e a gente sabe que se a família deixa o seu filho na escola pública, é porque ela não tem condição, né? Ela pode não estar ali naquela faixa do Bolsa Família, que é uma faixa muito abaixo na linha da fome, mas ela precisa daquele complemento familiar, e é um voucher que o governo do estado ofereceu de R$55. Quem consegue alimentar uma criança durante um mês com R$55, né? Então, a gente sabe que esse recurso não é suficiente. Eu sei que o Ivan perguntou sobre o ambiente de aprendizagem, mas criança com fome, com dor na barriga de fome, não vai conseguir ter um ambiente de aprendizagem, né? Uma segunda questão é como a educação, ela tem na nossa sociedade, essa lógica produtivista que o Flávio colocou, e essa lógica da meritocracia. Então, o Enem, ele é uma prova que melhorou muito da época do vestibular, que a gente fazia e tudo mais, que era uma prova muito mais conteudista, mas ele ainda é uma seleção, onde uma parte vai passar na universidade e outra parte não vai ficar, né? Lembrando aí que o Enem, ele é a prova que entra nas universidades federais, ele é a prova que entra em algumas estaduais, ele é a prova que entra no ProUni e no FIES. Ou seja, ele é o caminho de todas as oportunidades para o ensino superior. E aí, nesse sentido, precisa parar todos os vestibulares e precisa parar todas as provas de seleção para a universidade. Por quê? Porque quem ficar para trás não pode perder o sonho, não pode perder a oportunidade de entrar na universidade. E aí, com o que diz respeito à escola propriamente dita, ao ambiente de aprendizado propriamente dito, a gente precisa debater de forma bastante aberta, porque se fosse para a gente ficar somente um mês, a gente dizia, para tudo que precisa ficar todo mundo na mesma situação. A gente vai precisar ter soluções híbridas nesse sentido, porque do jeito que o governo Bolsonaro está lidando com a crise, e a gente não está conseguindo achatar essa curva, pode ser que nem no semestre que vem a gente tenha aula presencial. Eu mesma não tenho esperança de que as aulas voltem na universidade e tudo mais. Então, a gente precisa fazer com que... Eu acho que uma forma de fazer isso seria liberar a banda larga nas comunidades. A gente sabe que o sinal, ele está lá,
só existe uma empresa privada que vende o sinal, que bloqueia o seu sinal, né? Quando você pede para colocar a banda larga na sua casa, vem um técnico somente para liberar o sinal, porque o sinal já está disponível ali para o seu território. Então, o governo poderia, sim, nas cidades, liberar a banda larga para que os estudantes pudessem acessar. Outra coisa era cadastrar para que os estudantes tivessem acesso a computadores, né? Porque, gente, não dá para ver aula no celular. Quem tem um iPhone XYZ consegue ver aula no celular. Não dá para ver aula só com 3G, né? Mesmo o Flávio falou que o governo aí do Rio estava tentando disponibilizar chip, mas você não consegue ver aula todo dia, videoaula, uma aula decente nesse sentido. Uma outra reivindicação do movimento estudantil é que o governo disponibilize aulas nas redes de TV, porque a TV ela tem muito mais alcance do que a internet. Então, como as TVs são concessões públicas, elas poderiam sim colocar ali nos horários da novela, que a novela não está passando, colocar assim a aula para os estudantes poderem assistir, como existe telecursos, né? Vários programas que já tiveram com o ensino regular, você fazer aulas, teleaulas na TV e que tivesse uma complementariedade de ambiente coletivo aí pela internet para possibilitar que mais gente possa acessar, porque a pauta do movimento estudantil é adiar o Enem até que o calendário volte à normalidade. Foi uma conquista grande a gente adiar o Enem e conseguir essa vitória, arrancar essa vitória que o governo Bolsonaro não estava sensível. Foi a Câmara dos Deputados e a sociedade civil que pressionou o governo para adiar, mas não adianta fazer a prova em dezembro se as aulas não voltarem no semestre que vem, né? Vai continuar as pessoas sem conseguirem se preparar. E quem está fazendo cursinho, pagando R$5.000, fazendo aula online na sua sala privativa, consegue se preparar, consegue ter saúde mental para enfrentar uma prova no fim do ano. Quem não tem isso vai ficar para trás. E o Flávio falou uma coisa que é verdade. A gente vê nos números uma outra demanda que o movimento estudantil tem feito é não só adiar o Enem, como adiar as inscrições para o Enem. Porque tem milhões de inscrições a menos esse ano por causa da pandemia. Se a pessoa não tem internet para fazer aula, ela também não tem internet para fazer a sua inscrição online. Muitas vezes ela fazia lá na sala de aula, ela fazia com o seu professor, ela fazia dentro do ambiente escolar, ela utilizava aqueles computadores para fazer a sua inscrição remota. Então, a gente também pede o adiamento das inscrições do Enem. Legal, Karina. Estão chegando aqui algumas perguntas, inclusive, daqui a pouquinho eu reproduzo aqui para os nossos convidados, depois que a gente terminar essa rodada aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você esteja vendo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Twitter, venha para o YouTube e assim eu consigo interagir com vocês aqui pelos comentários do nosso chat. Vou passar a palavra agora para o deputado Flávio Serafini sobre essa questão. Flávio, qual que você avalia que possam ser os possíveis caminhos aí para amenizar os impactos da pandemia na educação? Bom, Ivan, em primeiro lugar, é importante se abandonar qualquer perspectiva conteudista, meritocrática, produtivista nesse período que a gente está vivendo. É um momento muito difícil, uma parcela da população está com um ritmo de trabalho absolutamente intensificado, porque estão tendo que trabalhar mais tempo na frente do computador, estão tendo que trabalhar mais nas suas casas, porque estão tendo que cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, e isso, evidentemente, dificulta a vida das pessoas. E outras pessoas não estão sequer fazendo trabalho remoto. Outras pessoas estão sem conseguir trabalhar, algumas recebendo algum tipo de ajuda, como auxílio emergencial, outras estão absolutamente desesperadas. Então, a vida das pessoas está muito impactada. Então, a gente tem que pensar o papel da escola colocando que a questão de conteúdo, ela nesse momento está colocada em segundo plano.
O que a gente conseguir desenvolver vai ser um ganho. Mas a gente não tem que ter preocupação em desenvolver nada com base no conteúdo. A base é manter a interação, manter a saúde das pessoas, manter com que as pessoas não fiquem em casa desesperadas, possam estar interagindo, possam estar se vendo, possam estar conversando, possam estar estudando, quem estiver em condições de estudar, para enfrentar essa realidade que a gente está vivenciando. E aí, um aspecto fundamental é pensar que essa política, né, para trabalhar o máximo que for possível, ela tem que enfrentar as desigualdades de acesso às ferramentas disponíveis. A questão do corte social é muito importante. Quem é mais pobre, que não tem computador em casa, que não tem banda larga, que não tem celular, que não tem acesso à internet, vai ter mais dificuldade. Então, o poder público ele tem que pensar múltiplas ferramentas, né? Uma delas, a disponibilização da banda larga, seria fundamental. O governo do estado podia pagar para as empresas de comunicação pela abertura do sinal. Não precisava comprar chips individuais. Olha, eu vou pagar, né, definir por lei, eu vou pagar X para determinar a abertura do sinal. Como envolve telecomunicações, esse é um processo que precisaria de uma cooperação com o governo federal, provavelmente. Mas era possível de se fazer. Só que o governo Bolsonaro não pensa em nenhuma medida, de fato, de enfrentar as consequências da crise para a população. O governo Bolsonaro ele se alimenta hoje do desespero das pessoas. Ele desenvolve uma política de morte que quanto mais as pessoas estiverem na fila para o auxílio emergencial, quanto mais as pessoas precisarem ir para a rua para trabalhar, fortalece o discurso dele de que a crise econômica é uma consequência da pandemia e de quem está defendendo o isolamento social. Quando, na verdade, a gente sabe que o Brasil já mergulhava numa crise econômica pela incapacidade do governo Bolsonaro de dar respostas. Mas voltando para o tema da educação, se foi só um parêntese. Primeira coisa era garantir o acesso à internet. Isso era fundamental. Mas mesmo garantindo o acesso à internet, não dá para ter a ilusão de que se poderia ter aulas, como, por exemplo, algumas escolas particulares estão tendo, aulas online, com a diferença de que você não está na escola, está numa plataforma digital. Isso não existe. Nós estamos falando de um país onde quase um quarto da população está numa situação de extrema pobreza. Então, é um país onde as casas das pessoas têm várias habitando no mesmo cômodo. A pessoa não vai ter o escritório dela, o espaço dela para estudar. Ela vai estar num ambiente, né, difícil. Mesmo que ela consiga ter acesso à internet, ela vai estar com o celular, não com o computador. Então, o que você tem? Você tem que ter interação, desenvolvimento de atividades, encontros, reflexões coletivas sobre temas como, por exemplo, a própria pandemia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, você multiplicar as ferramentas. A Karina falou da TV. Isso é muito importante. Só que aqui no Rio, por exemplo, o governo do estado comprou um horário de TV que é às 6 horas da manhã. Você imagina qual estudante que vai acordar, ligar a televisão num cômodo onde vão ter outras pessoas dormindo e assistir aulas às 6 horas da manhã? Isso não vai acontecer. Tem que ser num horário que tenha razoabilidade. Comprou o horário de 6 horas da manhã. Aí depois reproduz às 14 horas. Mas às 14 horas só reproduz na região metropolitana. Então quem está no interior, quem está nas zonas rurais, quem está nas áreas onde justamente tem mais dificuldade de acesso à internet, também vai ter mais dificuldade de acesso à televisão. Aí, mais uma vez, você está reproduzindo a lógica da desigualdade. Então, você tem que ter esse mecanismo, mas ele tem que ser adequado, né? Aí tem que justamente tentar neutralizar a dificuldade de acesso à internet. Ele não pode criar a mesma dificuldade para quem já tem dificuldade de acesso à internet. Quanto mais para o interior, menos acesso à internet. Aí você vai e dificulta que essas pessoas, que esses alunos consigam ter acesso à televisão. E você pode também distribuir materiais impressos. E esses materiais impressos, né, podem, né, ter também conteúdos, exercícios, mas é importante que também tenham outros materiais que estimulem os estudantes. Por exemplo, você distribuir livros, você apresentar um cardápio de livros para os estudantes e falar qual você gostaria de ler. E aí você garantiu o acesso a um livro para esse estudante. Isso seria uma medida importante. O aluno estaria lendo, estaria se enriquecendo. É provável que muitos alunos estivessem lendo coisas que durante o período letivo regular, com aula presencial, eles não leriam, e é uma outra forma de enriquecimento, sem a preocupação com a questão dos conteúdos formais no centro. O mais importante nesse momento é a gente manter a relação com a escola. Nós estamos, por exemplo, num país onde pouco mais da metade só dos estudantes da população consegue concluir o ensino médio.
Se você permite que uma parcela da população saia por um ano difícil como esse que a gente está vivendo, uma parcela você não consegue trazer de volta. E aí você passa a ter um impacto geracional. O não deixar que o aluno se desvincule da escola é o principal desafio, mais do que desenvolver qualquer conteúdo. Então, você ter essa sensibilidade, isso faz com que a gente não perca uma geração. O que vai fazer perder uma geração não é adiar o Enem, não é adiar o calendário letivo. Aliás, o calendário letivo, ele não necessariamente precisa acabar com o ano civil. O ano letivo 2020 pode ir até março, abril, maio, junho de 2021. Se for para todo mundo, ninguém perde nada. Porque aí você joga o Enem para frente, joga os vestibulares para frente, joga o início do ano letivo de todo mundo para frente e ninguém perde nada. A gente perde se você amplia a desigualdade, faz com que uma parte fique para trás, essa parte seja desestimulada a continuar na escola, e por isso você tem um aumento da evasão, né? E aí, esses 45% que hoje não terminam o ensino médio vão virar 50%, 55%. Esses 85% que não acessam o ensino superior vão virar, né, 90%, né, 95%, vamos ter a ampliação dessa desigualdade. Então, o importante é tentar garantir condições de múltiplas formas para que mais gente participe. E aí a alimentação escolar universalizada, ela é um aspecto importante, e vou concluir falando disso. É importante por quê? Porque todo mundo que está no Bolsa Família é vulnerável. Mas nem todo mundo que é vulnerável está no Bolsa Família. Então, se você está garantindo um auxílio só para quem está no Bolsa Família, o filho do camelô, o filho da empregada doméstica, que não recebiam Bolsa Família, mas que nesse momento está passando muita dificuldade, porque o salário foi reduzido, porque deixou de receber o salário, porque não está podendo trabalhar, esse passa a não ter condições de acompanhar. Então você forja novas desigualdades, novas exclusões, e isso não pode acontecer. Então, acho que a gente tem que ter uma agenda de inclusão, de pertencimento à escola, de, né, interação, de coletividade, de crescimento conjunto. Esse é o principal nesse momento, para que a gente fortaleça o papel da escola como referência na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos que ainda não concluíram a sua escolaridade. Legal, deputado. Antes de passar a palavra aqui para o Pedro Mara, gostaria de dar um recado para quem está nos assistindo. Na sequência aqui do Fórum Debate, vamos ter um programa a partir das 21 horas, ao vivo, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, que é o curso Ética e Solidariedade, que vai discutir pedagogia da praxis em Paulo Freire. Tá aí um programa muito interessante, então se você tiver interesse, permaneça aqui no canal da Fórum, daqui a pouco, a partir das 21, ao vivo. Aproveita e já se inscreve no nosso canal e aperta o sininho aqui no YouTube, assim você recebe todos os alertas, recebe as notificações dos nossos programas no seu celular, e assim não perde nada da nossa programação aqui. Passar a palavra agora para o professor Pedro Mara. Pedro, e você tem algo a acrescentar sobre esses caminhos aí a serem adotados para a comunidade escolar em meio à pandemia? Fala, Ivan. Acho que, em primeiro lugar, o governo não tenta enfrentar a pandemia e não tenta enfrentar o problema como ele é. Nós poderíamos ter nas escolas, a gente poderia ter feito das escolas um espaço muito melhor nessa pandemia. A gente poderia ter trazido moradores de rua para poder garantir um processo, um isolamento efetivo, fazer uma testagem em massa. Infelizmente, isso não aconteceu. E quando a gente olha para a escola, tentando entender as alternativas que a gente tem no meio da Covid, eu posso fazer aqui 3 debates que eu acho que são importantes. O primeiro aqui no Rio é que, de fato, a plataforma não funcionou. Eu acho que a gente pode ter diversas redes aí, mas a gente precisa debater com toda a responsabilidade o calendário letivo de 2020. Qual é o problema? Eu acho que as redes de ensino deveriam suspender o ano letivo, dadas as condições que a gente tem, as desigualdades, as diferenças de acesso, a dificuldade dos alunos, a dificuldade de professores, de profissionais para poder operar aquilo ali, a medida mais sensata para mim poderia ter sido a suspensão do ano letivo. Eu ainda acho que ela está em tempo, eu ainda acho que ela é uma opção que não está descartada. Acho que essa é uma delas. O outro ponto, acho que falar em suspensão do ano letivo não significa suspender o vínculo dos alunos com as escolas, mas significa que a gente poderia ter plataformas onde os alunos vão poder, quem puder, dentro das suas possibilidades, acessar conteúdos mais diversos. Acho e concordo muito com o Flávio que a gente não pode orientar e organizar
qualquer tipo de atividade alternativa, que as pessoas estão chamando de ensino remoto, no marco meritocrático, no marco conteudista. Nós precisamos aproveitar as experiências de educação popular e tentar avançar numa agenda pedagógica com os alunos a respeito disso. Por exemplo, a gente pode debater a sociologia no marco do Covid, como é que as desigualdades sociais se refletem no meio dessa pandemia. Acho que a gente pode pegar a história para poder pensar como é que as grandes epidemias se deram, quais foram os grupos, as classes que perderam ou que sobreviveram. Acho que a gente pode pensar, sob o ponto de vista geográfico, toda a trajetória da transposição da crise, que hoje tem na América do Sul seu epicentro, mas que foi na China, já foi na Europa, já foi na América do Norte, enfim. Eu acho que nós não podemos nos furtar as possibilidades de debate atuais. Nós não sabemos exatamente quanto tempo nós vamos ficar em casa. Eu acho que a esquerda precisa formular um projeto hoje de educação popular virtual. Precisamos fazer uma disputa do afeto desses alunos, que eu acho que a gente precisa separar aqui dois debates que são fundamentais. O debate de que o processo de ensino remoto não está atingindo seus objetivos. Nós temos um aprofundamento das desigualdades sociais na educação, tem uma parte que está acessando precariamente e tem uma outra parte que simplesmente está sendo ignorada. Esse é um problema de fato, mas nós não podemos, em nome de qualquer discussão da educação de qualidade, fechar os olhos na disputa que a gente tem hoje contra o fascismo do afeto dos alunos. Então, eu acho que é importante a gente ter e manter o contato com os alunos. Eu acho que isso não pode significar suspensão do ano letivo, que a gente perca todo e qualquer contato com os alunos, com a comunidade escolar. A escola tem um significado muito maior e muito além do que os conservadores chamam de transmissão de conteúdo. A escola é um espaço de sociabilidade, a escola é um espaço onde o aluno consegue uma refeição de qualidade, balanceada, muitas vezes. Quem está no chão da escola pública diversas vezes já teve aluno que desmaiou e que teve que ir para o refeitório da escola porque estava com fome. Eu acho que tem um significado aí da escola muito amplo que a esquerda precisa disputar, exatamente porque a gente não sabe por quanto tempo a pandemia vai durar e a gente ainda não se atentou para o fato de que as escolas não serão mais como eram antes. Por exemplo, nós não temos condição nenhuma de continuar insistindo com o modelo de salas de aula superlotadas no país. Isso é algo que a gente vai precisar repensar, porque senão as escolas serão um espaço de possível nova onda de contágio de coronavírus. Então, a gente precisa pensar e formular uma alternativa no marco de que, de um lado, o ensino remoto fortalece as desigualdades sociais na educação, e, do outro lado, que a gente precisa disputar. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos um governo fascista, e, infelizmente, nós temos um secretário de Educação autoritário, que implantou o ensino remoto com pouca transparência e com quase nenhum documento, mas o fez dizendo para a sociedade e para a comunidade que era preocupado com os alunos, que estava preocupado com o bem-estar. Então, eu acho que a gente tem aí uma disputa a fazer, tanto no marco de uma educação, que a gente tenha algum parâmetro de razoabilidade, de qualidade, e para pensar nisso, e para salvaguardar a qualidade, eu acho que a melhor alternativa seria a suspensão do calendário letivo, e pensar as opções que o Conselho Nacional de Educação nos deu para poder repensar o calendário como um todo. O Flávio colocou que uma das opções pode ser a unificação do ano letivo com o ano civil, que a gente tem um ano letivo apenas, de 2020 e 2021, no pós-epidemia. Acho que isso é mais honesto quando a gente fala de educação pública, quando a gente fala de ensino. Acho que a gente pode pensar também outras formas. A gente pode até pensar a utilização do ensino remoto, do ensino à distância, mas desde que ele seja feito com planejamento. Uma das alternativas do Conselho Nacional de Educação é que ocorram aulas presenciais na volta e que parte do conteúdo seja dado à distância. Essa é uma possibilidade que eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Só que ela não pode ser, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, assodada, sem planejamento, sem diálogo com as comunidades e sem considerar toda a situação de desigualdade estrutural que a gente tem no acesso à internet e na falta de preparo, muitas vezes, para uma transição com nossos profissionais de educação e com nossos alunos. Eu acho que tem esses dois ângulos aí, tanto a disputa do afeto dos alunos, quanto a disputa por um ensino de qualidade que não pode ser diluído no marco da crise do coronavírus. Legal, Pedro. Vou ler alguns comentários aqui, inclusive chegou uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu vou colocar já para a gente caminhando para o final do nosso debate. Acho que renderia até bastante tempo aqui de discussão, mas infelizmente a gente tem que encerrar já. Mas eu tenho mais uma pergunta ainda. Antes de só ler alguns comentários aqui,
O Márcio Coelho, por exemplo, ele falou a respeito dessa plataforma de ensino à distância, né? Ele comenta que a plataforma não funciona. E na live do secretário, ele está se referindo ao secretário do Rio de Janeiro, né? Ainda tem gente que nos comentários afirma que é culpa dos professores que não contribuem com o trabalho remoto nas escolas. Temos mais alguns comentários aqui. Por exemplo, a Nizomar Carneiro diz o seguinte: penso que não deveria haver meio termo até as aulas voltarem presencialmente. A escola não se resume à transmissão do saber, é um espaço fundamental de socialização, e merendeiras e secretárias, etc., como ficam? Pois é. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de reproduzir, que é da Amanda Moreira. Ela pergunta o seguinte: quais são as formas de resistência possíveis caso a volta às aulas seja colocada pelos governos no próximo mês? Qual deve ser a posição dos sindicatos, movimento estudantil, movimento social? O que vocês acham? Como organizar essa resistência caso os governos venham a impor a abertura das escolas? Começando aí pela Karina. Bom, primeiro que eu acho muito difícil que os governos consigam fazer isso, porque essa, inclusive, foi uma tentativa com a manutenção do Enem, né? O governo Bolsonaro, ele não tinha como objetivo somente realizar a prova do Enem, mas forçar os governos estaduais a serem pressionados para voltar o calendário regularmente, né? O problema é que nas grandes cidades o pico de coronavírus está muito grande, e o Flávio falou bem, a chance de um novo contágio é muito grande, e as crianças, apesar de não manifestarem sintomas, são transmissoras desse vírus. Então, na medida que voltam para a escola, pegam o vírus e voltam para casa, podem passar para os idosos, para os seus pais, para a sua família, espalhar nas periferias, então é um risco muito grande. A gente vai precisar trabalhar com a velha e boa regra da greve, né? Não vai dar para voltar, né? Acho que greve estudantil, greve dos trabalhadores, para se recusarem ao trabalho, né? Quando se paralisou as aulas, foi muito por conta da pressão, né? Eu que acompanho mais o ensino superior, na PUC, por exemplo, aqui em São Paulo, foi um dos primeiros casos. Teve um caso na USP, e logo depois teve um caso na PUC, e a PUC não tinha ainda quarentena nem nada e não queria liberar, simplesmente os alunos não foram. E aí no dia seguinte a universidade teve que parar. Então, eu acho que essa volta só vai acontecer mesmo quando o país todo estiver seguro, né? Legal, Karina. O Rogério Matucci comentou aqui agora, um abraço, inclusive, aí para o Rogério Matucci. Ele disse: eu resistirei. Caso governos imponham reabertura de escola com desobediência, reagirei com desobediência civil. Prefiro morrer de fome em casa do que por violência desses governadores e do que entubado por coronavírus. Pois é. Deputado Flávio, o senhor acredita que há alguma possibilidade, alguma chance dos governos tomarem essa atitude irresponsável e abrir as escolas antes do tempo certo? Aí, como que você acha que os professores, os alunos deveriam reagir? Olha, no mundo inteiro a gente tem assistido a cautela nessa volta às aulas. Mas no Brasil a gente tem uma situação peculiar, que é o presidente da República atrapalhando todas as medidas de preservação da vida. Então isso estimula um exército de idiotas a tomar medidas semelhantes. Então a gente, né, é possível que tenhamos alguns prefeitos, alguns governadores que queiram tomar medidas nesse tipo, mas isso é muito nevrálgico para a gestão da pandemia. Porque eu já falei aqui numa intervenção anterior de que as escolas são potencialmente um dos lugares de maior contágio que a gente pode ter na nossa sociedade atual, porque são crianças e adolescentes que têm um nível de interação física muito mais alto do que os adultos. Por exemplo, uma fábrica. Se você estabelece um protocolo rígido e é bem fiscalizado, você volta e esse protocolo ele é fiscalizado e você pode tentar garantir que as pessoas não vão se tocar, não vão tirar a máscara. Agora, com criança e adolescente, isso é muito mais difícil, né? Sem falar que, dependendo do tamanho da criança, faz parte do próprio processo educacional o professor ter que pegar no colo, ter que acolher de uma forma mais carinhosa. Então, as escolas têm que ter muito cuidado.
né? Vai ter que ter muito cuidado, de acordo com a faixa etária, vai ter que esvaziar as salas de aula. A gente tem uma realidade onde temos salas de aula na educação pública com 35, 40, 50 alunos. Isso vai ser impossível de acontecer, porque mesmo com máscaras, com salas superlotadas, vai haver transmissão de vírus, então a gente vai ter que replanejar a escola. E essa volta, ela vai ser muito importante quando ela se der. Acho que o Pedro iniciou um debate que é importante. Quando a gente voltar, a gente pode ter atividades desenvolvidas na casa das pessoas, remotamente, mas planejadas através de uma interação presencial. É completamente diferente um aluno que não tem internet receber um exercício para fazer em casa. Outra coisa é o aluno que está frequentando a escola receber um exercício para fazer em casa, tirar dúvidas com o professor, ter possibilidade de voltar para casa. É completamente diferente. Até porque a gente não sabe se vai, para garantir condições sanitárias, a gente não sabe se vai poder voltar com os estudantes tendo aula todos os dias, ou se eles vão ter que fazer algum esquema de rodízio para que as escolas sejam capazes de, em condições sanitárias adequadas, receber todos os estudantes. Pode ser que as turmas tenham que ser divididas, alguns países estão fazendo isso. Se algum governo, se alguma prefeitura, se alguma unidade escolar não queira fazer isso, a gente tem que ter um enfrentamento coletivo disso. É greve, são ações judiciais, o Ministério Público, a Defensoria Pública estão sendo muito diligentes no Brasil, estão contribuindo, estão conseguindo decisões na justiça em várias regiões onde está havendo uma pressão para não se fazer o isolamento social, e é importante que a gente tenha essas saídas coletivas. O Rogério colocou que vai fazer a desobediência civil, acho que isso é importante, e a gente tem que buscar que isso seja coletivo, né? Que isso seja uma coisa do conjunto dos profissionais, da comunidade. As famílias que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm que entender. A criança vai para a escola, se contamina, volta para casa, contamina a família, a gente volta a ter novos picos na pandemia. Então, assim, não podemos aceitar. Hoje eu protocolei na Assembleia Legislativa um projeto de lei estabelecendo diretrizes para a volta às aulas. Primeiro, para voltar às aulas, temos que sair do momento crítico da pandemia. Temos que estar já com uma curva descendente, com leitos vagos nos hospitais públicos, né, com a pandemia sob controle. Segundo, temos que ter condições sanitárias, temos que ter turmas com menos alunos, temos que ter acesso a água, sabão, toalha de papel para secar as mãos, álcool gel, né, onde for necessário. Temos que ter uma adaptação do espaço escolar. Não pode ter uma criança almoçando do lado da outra. O momento da refeição é um momento onde todo mundo tira a máscara, todo mundo está com a boca aberta, está se alimentando. Você tem que ter um distanciamento, tem que adaptar o refeitório. Não vai dar para as crianças comerem todas ao mesmo tempo como comiam antes. Vai ter que fazer escala. Provavelmente, com todos os alunos, mesmo fazendo escala, você pode não conseguir ter condições adequadas. Ou você vai ter que expandir os refeitórios, ou você vai ter que ter essa diminuição do número de estudantes por dia. E aí, se os estudantes não forem à escola todo dia, você tem que ter estratégia para garantir também a segurança nutricional do estudante no dia que ele estiver em casa. Então, isso tudo tem que ser planejado. Então, a volta às aulas é uma coisa que tem que ser feita com maior tranquilidade. Nos preocupou hoje, e o Pedro Mara já fez referência, por exemplo, o município de Niterói, que vinha acertando numa agenda de combate à crise, com isolamento social, com estrutura, né, na saúde, pré-hospitalar, de acolhimento dos profissionais da saúde, acolhimento das pessoas em situação de rua, começou a afrouxar o isolamento social e agora determinou que uma parcela dos profissionais da educação voltassem às escolas. Isso, nesse momento onde a crise de contaminação ainda é crescente, é um absurdo. Só pode ter qualquer tipo de volta às escolas quando a pandemia estiver sob controle. Isso é a primeira coisa, e o resto é escola adequada sanitariamente. Legal, deputado Flávio Serafini, já de antemão agradeço a sua presença aqui no nosso programa, e eu vou passar agora a palavra para o Pedro Mara para fazer sua intervenção final também. Pedro, por favor. Fala, Ivan. Eu acho que o Flávio acerta muito quando ele faz esse diagnóstico a respeito das condições que a gente vai ter para poder voltar para a sala de aula. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as turmas são superlotadas. Você só abre uma nova turma quando a turma anterior está completamente cheia. Isso é um critério. Sempre que eu fui diretor de escola, era assim que você abria as novas turmas. Eu acho que esse protocolo vai ter que ser revisto. Nós temos que pensar, a partir de agora, a sala de aulas com 25 alunos. E eu acho, para poder tentar responder a pergunta da Amanda,
que a gente precisa pensar as estratégias coletivas de enfrentamento a isso. De um lado, a gente já tem algumas iniciativas parlamentares, como foi a do Flávio. De outro lado, a gente tem que pensar em iniciativa sindical a respeito disso. Acho que é fundamental pensar o que o camarada colocou de desobediência civil, mas pensar que o sonho que a gente sonha junto se torna maior, se torna realidade. Eu acho que a gente fica muito menos vulnerável quando a gente toma decisões coletivas, quando a gente embarca num bloco mais organizado. Acho que isso precisa ser pensado. Não tem a mínima condição, por exemplo, na atual circunstância, a gente voltar para as escolas com as condições que a gente tem. É preciso pensar um plano de higienização, um plano com um protocolo sanitário para a gente poder voltar. Nós temos que pensar imediatamente a gente precisa pensar imediatamente a diminuição do número de alunos na sala de aula, e também precisamos pensar na saúde dos profissionais de educação. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como na maioria das escolas públicas do Brasil, nós falamos professores de uma categoria cujo gênero é feminino. Então, a gente fala em professores, mas numa categoria que é majoritariamente feminina. O ideal seriam professores. As escolas, sobretudo quem trabalha na cozinha e quem desenvolve as atividades extraclasses, são grupos que estão, na maior parte dos casos, no risco. Nós estamos falando de senhoras de mais de 40, de mais de 60 anos, no geral, que estão trabalhando nas cozinhas. As cozinhas são as partes mais negras, mais femininas das escolas. O setor extraclasse das escolas também é feminino. E de grupo de risco, pessoas hipertensas, diabéticas, que a gente precisa também pensar no cuidado e na saúde dessas pessoas quando voltarmos. Acho que é fundamental que a gente pense como país, mas isso é uma bandeira muito mais agitativa, muito mais de sonho, que a gente volte a pensar na reconstrução de escolas públicas, de prédios escolares. De um tempo para cá, no Rio de Janeiro, a gente tem uma tendência de fechamento de escolas, mas acho que a gente precisa recuperar esses espaços para exatamente pensar as escolas com um número de alunos menores. Isso vai significar que nós vamos precisar de mais profissionais de educação para poder realizar o processo de ensino e de aprendizagem nas escolas. Nós vamos ter que pensar que é uma possibilidade que o Flávio colocou, que ocorra um rodízio nas escolas. Mas é também importante que a gente pense que nós estamos disputando uma escola pública no marco de uma crise muito grande, fascista. As pessoas acham que os professores são doutrinadores ou são privilegiados. Não por um acaso Paulo Guedes tenta implementar uma agenda ao dizer que o servidor público está com a geladeira cheia. A gente precisa ter essa compreensão para poder pensar exatamente o nosso protocolo de retorno. Acho que não é totalmente crível que a gente pense que nós vamos recusar todas as opções que estão colocadas. A gente precisa ter algum ponto de diálogo e de disputa de afeto dos alunos. Acho que eu concluiria com isso. É importante pensar que a gente está lutando contra forças fascistas, estamos lutando no Brasil contra os governos que, na verdade, estão muito longe de ter algum tipo de compromisso com a preservação da vida. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio governo estadual está afundado em denúncia de corrupção no processo de construção dos hospitais de campanha para o atendimento às vítimas do coronavírus. Nós estamos falando de um governo com denúncias de secretários que estão com envolvimento com coisas muito parecidas com a milícia em disputas de prefeituras. Estamos falando de um governo que é parte da direita fascista que hoje tenta se apresentar como mais competente. Então, acho que a gente precisa pensar uma saída muito unitária nessa crise, uma saída que a gente possa pensar os estudantes, os trabalhadores, a comunidade escolar. E encerro aqui com a frase do Paulo Freire. Com a frase do Florestan Fernandes. O Florestan falava que a gente precisava ter um novo começo, um novo ponto de partida nas lutas em defesa da educação pública. Eu acho que o coronavírus traz para a gente o desafio de pensar a educação pública não somente como uma tarefa dos trabalhadores da educação, mas como algo da classe trabalhadora, para que a gente possa pensar uma nova escola pública, que não vai ser mais como era antes, com a comunidade escolar, com os profissionais da educação, com os estudantes, garantindo a democracia que é tão perseguida em tempos fascistas. Ivan, mas obrigado pelo espaço, pelo debate, e agradeço a participação aqui, tanto do Flávio quanto da Karina, pelo debate enriquecedor. Legal, muito bom, Pedro. Agradeço imensamente sua participação aqui no programa, agradeço muito a Karina Vitral também, e o deputado Flávio. A gente vai ficando por aqui agora. Na sequência, às 21h, tem o programa em parceria com a Fundação Perseu Abramo. Não percam, começa daqui a pouquinho e é ao vivo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Se inscrevam no nosso canal, aperta o sininho, assim você não perde nenhum programa. Amanhã cedo tem Fórum Café e depois tem Fórum 11h30. E à noite, como sempre, às 20h, mais Fórum Debate. Boa noite, Pedro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Karina. Até mais. Um abraço, gente. Valeu, tchau.
Obrigado.